Bom, pessoas, a matéria ela possui fases de agregação. Essas fases elas são conhecidas como sólida, líquida e gasosa, tá? Tem algumas diferenças, vocês conseguem perceber apenas através das ilustrações. Aqui no estado sólido, por exemplo, vamos analisar direitinho. Olha só, no estado sólido, se vocês analisarem bem, nós temos aqui bolinhas, não é mesmo? Essas bolinhas, elas são chamadas de moléculas, tá? E moléculas é formado por um conjunto de átomos, ok? Não se preocupem com isso, tá? Aqui é só uma explicação básica. Esses conceitos como moléculas, átomos, todos vão ser abordados futuramente, tá? Então vamos só ter em mente esses conceitos para quando nós já estudarmos, vocês conseguirem associar. Então, aqui nós temos as moléculas. Essas moléculas, elas estão ligadas. Conseguem ver esses tracinhos? Isso é uma ligação entre essas moléculas, tá, gente? Esses tracinhos aqui, ok? Aqui no estado sólido, vocês podem perceber que essas moléculas, elas estão todas organizadas e, além disso, estão ligadas entre si. Vocês conseguem analisar? Conseguem ver dessa forma? Olha só a organização dessas moléculas. Essa é uma característica do estado sólido. As moléculas, as partículas, elas são organizadas. E elas são organizadas dessa forma porque elas têm menos energia, tá? Elas não ficam para lá e para cá. Elas têm menos energia, então por isso elas ficam ali, compactas, conectadas, devido à pouca energia que existe entre elas, tá? Uma das características desse estado sólido é a sua rigidez. É algo que nós conseguimos pegar, nós conseguimos tocar, não é mesmo? Isso é uma característica do estado sólido. O estado sólido, ele pode ter formas e volumes próprios, tá, gente? O estado sólido, ele pode adquirir várias formas e vários volumes, mas a partir daquele momento é um volume próprio dele mesmo, tá? Você pode pegar, por exemplo, na fabricação de borrachas. A gente hoje em dia vê borrachas no formato de flores, no formato de coração, então eles adquirem um volume, tá? Próprios, certo? A partir do momento que ele adquire aquele volume, ele não se transforma, aquele volume e aquela forma, tá? Ele não se transforma em outro facilmente. Isso exige uma energia, uma certa temperatura para que todo esse processo ocorra. Vamos dar continuidade então. Aqui nós temos o estado líquido, tá? Diferente do estado sólido, o estado líquido, olha só a organização das partículas como é. Nós temos aqui ainda uma organização, nós temos uma ligação aqui entre essa partícula, entre essas moléculas. Aqui nós temos também outra ligação, certo? Temos aqui também uma ligação. Só que vocês conseguem perceber que a organização dessas moléculas são diferentes? Conseguem perceber? Conseguem analisar? Isso devido ao quê? A uma energia, tá? Enquanto o solo tinha pouca energia, já no estado líquido a energia é um pouquinho mais alta. Então, devido a essa energia, essas moléculas, elas adquirem liberdade de movimento, tá? Elas adquirem uma liberdade e conseguem se movimentar. Uma das características do estado líquido é pelo fato das moléculas serem desordenadas, diferente do estado sólido, desordenadas e desorganizadas, entre aspas. Desordenadas no sentido de que elas vão para todo canto. Por mais que a energia seja pouca, elas ficam ali bagunçadas, tá? Essa característica fluidez
Deixa eu apagar aqui para não fazer confusão. Essa característica fluidez, já até comentei em sala de aula, é aquela característica, por exemplo, quando a gente coloca um líquido numa mesa. Esse líquido naquela mesa vai ter uma reação. O que vai acontecer? O líquido vai começar a escorrer. Não é isso que acontece? Então, esse líquido ele tem uma certa liberdade de movimento. Ele vai se movimentar, ele não fica parado. Tem uma certa fluidez. Quando você coloca na mão, por exemplo, sua mão consegue segurar aquele líquido por um tempo. Mas, uma hora ou outra, ele vai escapulir pelos seus dedos. Ou até mesmo por algum mau jeito que a mão estiver. Então, o líquido tem essa característica de escapar, de ter uma liberdade de movimento, certo? O líquido, ele adquire formas variáveis, tá? Por quê? Porque se você pegar um líquido e colocar em uma garrafa no formato retangular, aquele líquido vai ficar no formato da sua garrafa certinho, tá? Então, o líquido ele pode adquirir formas variáveis, porém, o seu volume é próprio. Se você colocar 100 ml de água dentro de uma garrafa de 500 ml, não importa o tamanho da garrafa, a partir do momento que você colocar apenas 100 ml, você terá somente 100 ml dentro da sua garrafa de 500 ml, tá? Então, o líquido não vai se transformar em 500 ml, ele tem o seu volume próprio. Compreenderam? Vamos continuar, então. Aqui nós temos o nosso próximo estado, que é o estado gasoso, tá? O que vocês conseguem perceber aí de diferença em relação aos outros estados? No estado gasoso, pessoas, nós temos aqui as moléculas. Vamos analisar bem. Nós temos aqui as moléculas, não é mesmo? Olha só como essas moléculas estão. Existe alguma ligação entre as moléculas, igual esses tracinhos que nós vimos aqui no estado sólido e nós vimos aqui também no estado líquido? Não existe. Essas moléculas, elas ficam soltas. Essa é uma das características do gás. As moléculas são independentes. Elas ficam desordenadas, tá, gente? O espaço entre elas é um espaço grande. Quanto mais elas puderem ficar afastadas umas das outras, elas vão ficar, porque elas se expandem, tá? Isso porque, devido à sua alta energia, tá? Então, pelo fato das moléculas terem uma alta energia, uma fica repelindo a outra por causa da energia, tá? Então, devido a isso, sempre vai existir um espaço entre essas moléculas e elas, consequentemente, vão ter uma liberdade de movimento devido à sua expansão. No caso do gás, o gás também adquire formas e volumes variáveis. Por que volumes variáveis? Porque o gás ele tende a expandir. Quanto mais ele expande, mais espaço ele ocupa, mais volume ele ocupa, tá? E se você colocar um gás em um recipiente no formato retangular, esse gás vai expandir dentro desse recipiente. Consequentemente, ele vai ter uma forma retangular. Ficou claro? Podemos continuar?